Reforço desembarque em São Paulo para assinar com o Tricolor. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre reforço extra classe no São Paulo, Gabriel. Vamos comentar sobre isso. Tem proposta aí por jogador do São Paulo, mais um que vai sair. Vamos estar falando sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. E acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a moleza. Hoje é dia de eu ia falar reapresentação, mas não, de apresentação, porque é a primeira do ano, né, 2025 aí, dia de apresentação do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda, porque as férias acabaram, né? Temporada 2025 tá aí e o São Paulo se apresenta aí pela manhã, tá? E hoje mesmo São Paulo já viaja para Orlando, tá? O voo do São Paulo para sair de Campinas, tá? São Paulo vai para Campinas, né? E de Campinas São Paulo pega aí o voo para Orlando, né? E depois vai lá ficar concentrado no CT do Inter Miami, né? Que é o time lá do Messi nos Estados Unidos, tá? Decorrer do vídeo, né? A gente vai comentar mais sobre isso ainda hoje. E no vídeo mais tarde também a gente comenta aí mais sobre a apresentação do elenco do São Paulo aí para a temporada de 2025, certo? E ontem aí tivemos aí, né, rapaziada? O São Paulo faz no 7-0 aí no Picos, aí, né, cara? Picos aí foi o segundo jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 7-0, São Paulo já classificado, né? Vai jogar agora o terceiro jogo contra o 15 de Jaú para ver quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, tá? Mais 2 gols do Rian Francisco ontem, né, cara? O segundo, inclusive, um golaço, né, cara? Recebeu a bola já no meio dos dois jogadores do Picos e fez um golaço espetacular aí. Que ele fez 7-0, uma apresentação melhor do que tinha sido na estreia do São Paulo. E aquele negócio, a Gabriel, mas o time do Picos é muito fraco. É verdade, mas quando o time é fraco, tem que ir lá atropelar, amassar sem dó, entendeu? Tem que atropelar. E foi o que a garotada do São Paulo fez ontem, 7-0 e sem dó de piedade, né? Por 4 minutos de jogo já tava 2-0, né? Negócio impressionante. Aí a molecada do São Paulo. Teve o gol do Luiz Henrique também, né, que acabou de renovar o seu contrato com o São Paulo e também acabou de voltar de lesão, né? Ficou um tempão machucado em 2024. Eu nem sei se ele chegou a jogar em 2024, ele ficou o ano quase inteiro aí machucado, né, cara? Fez gol aí ontem, um jogador também muito interessante que o São Paulo tem. Acho que ele já poderia até ter subido aí, ou ter ganhado 2 chances no profissional se não tivesse machucado, né? E tá voltando aos poucos, né, cara? Muito bom ver ele voltando, porque é um jogador muito talentoso, né, cara? Muito técnico, muito habilidoso que o São Paulo tem. Aí, tá bom? Aí o que acontece? Vamos falar sobre o Rian Francisco, né? Todo mundo já em frenesi por causa dele, não sei o quê. O que acontece? Vamos lá. Informação aí, tá, do Eduardo Deconto. O Rian Francisco pede passagem no time principal, mas isso não deve acontecer agora. A avaliação da diretoria e do técnico Luiz Ubeldia é de que o Rian ainda não está pronto para ser promovido ao time principal, tá? Então todo mundo aí maluco, encantado com o Rian Francisco, mas ele não deve subir agora. Quando o São Paulo for jogar lá nos Estados Unidos, né? São Paulo vai jogar no dia 19, né? E logo depois tem já o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Inclusive foi adiado, né? E ia ser também dia 19, no mesmo dia do jogo do São Paulo com o Flamengo nos Estados Unidos. Ia ter São Paulo e Botafogo, só que foi adiado, né? Vai ser no dia 20, agora no dia aí seguinte. E no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Lá vai estar o Lucas Ferreira, né? Vai estar o Rian Francisco, mas deve ser só esse jogo específico, né? Outro aí do Campeonato Paulista. E logo depois o Rian deve voltar aí para o Sub-20. Ele não vai ficar aí de forma definitiva no profissional, até porque a diretoria e o Zubir entende que ele não está pronto ainda, né? Assim, a questão de estar pronto não é complicado, porque ele já tem 18 anos aí de idade. Eu acho que pelo menos no profissional ele tinha que estar, né? Já está ali integrado ao elenco profissional do São Paulo. Por exemplo, o Igão subiu ano passado, quando o Zubeldia chegou, só que o Igão, cara, foi jogar só alguns minutos do último jogo contra o Botafogo, que foi no Brasileirão, né? Acho que ele nem pegou na bola, então no finalzinho lá, só que ele ia para os jogos, né, estava sendo relacionado, já estava ali definitivo, de forma definitiva no profissional do São Paulo. Eu acho que isso tinha que acontecer com o Rian. Pode ser que ele não jogue, que ele não ganhe chance, mas pelo menos tá no profissional, tá treinando com o elenco, tá indo pro banco em alguns jogos, ali eu acho que seria importante, né? Mas, enfim, a questão do Rian, que eu já até comentei outras vezes com vocês,
a questão do Rian é a parte física, né, cara? Tu vê ele jogando, cara, ele parece uma criança, né? Por causa do físico aí dele. Ele tem um posicionamento absurdo, finaliza, porra, espetacular o poder de finalização dele. Mas o que me chama a atenção mesmo pelo lado negativo, né, visando a transição dele profissional, é a questão física, cara. Ele é muito franzino ainda, entendeu? Ele vai ter, irmão, embate com zagueiros gigantes, muito fortes no profissional, coisa que ele não tem na copinha, né? Então essa é uma questão que o São Paulo tem que trabalhar nele. Espero que já esteja trabalhando, né? Que é deixar ele mais forte, ganhar mais massa muscular, porque senão, cara, ele pode finalizar bem, pode se posicionar bem, mas ele tem que ter a parte física para poder competir com os outros, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Mas a princípio ele não vai subir por agora, não. Bom, vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Oscar, rapaziada. Informação do Globoesporte.com. O Oscar vai usar a camisa número 8 do São Paulo, que era de Juliano Galopo, que foi anunciado no River Plate. Tá? Então tá definido aí, o Oscar vai ficar com a camisa 8, que era a camisa do Galopo, né? O Galopo que foi anunciado ontem aí no time do River Plate. E tá aí o GE trazendo essa notícia. Muita gente falou, pô, o Luciano tem que dar 10 pro Oscar, que não sei o que, tem que dar 10. Cara, o Oscar, as camisas que ele mais usou na carreira foi a 8, né, que ele vai usar no São Paulo, e a 11, né, as duas camisas que ele tem mais identificação ali. E, curiosamente, as duas estão vagas, né, porque o Galopo foi pro River e a 11 era do Nestor, que foi Bahia, né, mas ele vai ficar aí com a camisa 8 do São Paulo, o Oscar, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada, vamos falar sobre mercado da bola. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo recusou 5 sondagens de clubes brasileiros pelo atacante Eric, rapaz. Olha aí. Aos 27 anos, o jogador foi alvo de sondagem de 5 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo o Ceará, onde ele atuou entre 2021 e 2023. O São Paulo, porém, recusou todas as investidas. Uma delas, inclusive, envolveria valores para a compra definitiva do jogador. Por hora, ele seguirá no elenco do São Paulo. Tá? Então teve aí sondagem, né? Chegou até a ter proposta, né? Com valor aí para poder comprar o Eric de forma definitiva. Porém, o São Paulo recusou todas. Aí dessas 5 sondagens, uma delas é do Ceará, que é o time que ele estava, né? Ele até saiu de graça, né? O São Paulo tinha assinado um pré-contrato com ele e ele veio para o São Paulo aí no ano passado, né? Vindo aí do Ceará, que tinha até ano passado mesmo tinha saído notícias que o Ceará queria contratar ele, né? Mas nada que, né, proposta ou algo do tipo aí não. E assim, isso aqui é um movimento do São Paulo meio óbvio por um motivo, né? Os jogadores ali, né, que tem características semelhantes a ele foram embora. Por exemplo, o Rato já foi para Vitória, o Nestor já foi para Bahia, Michel Araújo já foi para Bahia, né? Então, com toda essa galera saindo, é até natural o São Paulo recusar aí ofertas pelo Eric e manter ele no elenco do São Paulo, né? No elenco do São Paulo. Aí, se o São Paulo tivesse recebido proposta pelo Eric aí antes, né, do Rato sair ou do Michel Araújo sair, talvez o São Paulo negociaria, né? Mas como disse essa galera, não faz sentido negociar o Eric não também, até porque a gente precisa de banco, né? A gente precisa de banco, precisa de opções. Ele não é um jogador para ser titular do São Paulo, né? Ano passado teve até a galera, pô, o Eric tem que ser titular. Não, ele não tem que ser titular porque ele não tem nível para ser titular do time do São Paulo. É um jogador ali ok para compor elenco, né? Para compor elenco, acho que tá de bom tamanho. Aí, né? Enfim, meu parceiro, vamos avançando aí agora e o negócio é o seguinte, tá? Tivemos aí ontem à noite, tá? O Enzo Dias, tá? Novo lateral esquerdo do São Paulo, desembarcando no aeroporto de Guarulhos, tá? Então ele já desembarcou ontem em Guarulhos para se apresentar ao São Paulo aí hoje, né? Na quarta-feira, tá? Só que tem uma questão, né? Como a gente comentou, hoje é a apresentação do São Paulo e hoje mesmo todo mundo já viaja para Orlando, tá? E que é para fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. E o Enzo Dias chegou ontem à noite, né? Então ele tem que fazer ainda muitas coisas, né, lá no CT do São Paulo antes de poder viajar, se é que ele vai viajar. Até então, hoje, tá, quando todo mundo viajar à tarde, o Enzo Dias não vai, tá? Informação do Deus Afonso. Enzo Dias, pela programação inicial, não seguirá com a delegação do São Paulo para os Estados Unidos nesta quarta-feira, tá? O voo do São Paulo sai 1h15 da tarde, como a gente já havia comentado com vocês.
Tem o trâmite da chegada com exames médicos, avaliações e assinatura de contrato. Além dos registros legais, não permitem tempo para isso, tá? Então tem todas essas questões aí que ele tem que resolver, né, cara? Exame, assinatura de contrato, registros legais, tudo isso, cara, ele tem que fazer ainda, porque ele chegou ontem à noite e não dá tempo dele viajar hoje com o elenco do São Paulo, tá bom? Aí que tal? Quando tudo for resolvido, a comissão técnica resolverá se viaja mais para frente ou se será integrado ao grupo ou fica no CT aguardando a primeira leva, né, de jogadores que vai retornar após o jogo contra o Cruzeiro no dia 15. Né? Então é isso, ele não vai viajar porque ele tem que resolver essas questões ainda. Depois que resolver, o Zubeldia vai avaliar, ó, você vai ficar aí no CT mesmo treinando, se preparando, ou se ele depois que terminar tudo que tem que fazer, vai ainda para os Estados Unidos, né, para integrar aí o elenco do São Paulo. Aí essa questão que o Eduardo Afonso trouxe aqui, né, essa primeira leva de jogadores que vão voltar, que a gente já comentou, o São Paulo vai todo mundo para os Estados Unidos, joga contra o Cruzeiro, depois do jogo contra o Cruzeiro vai voltar dos Estados Unidos uns 10, 12 jogadores, né, que é para poder jogar contra o Botafogo. Né? Então tem que ver aí, né, se ele vai ficar no CT da Barra Funda ou se depois ele vai aí para os Estados Unidos. Né? Tem que aguardar aí porque o cara chegou em cima da hora, né, cara? Pô, São Paulo viajou já tá, só que ele chegou ontem à noite, não tem como fazer tudo e, né, e dá tempo aí dele viajar, mas tá aí Enzo Dias, né, que é o terceiro reforço aí do São Paulo para a temporada. O Oscar já foi anunciado, né, fechou o pré-contrato com ele, né? No mais tardar em julho ele tá aí para se apresentar ao São Paulo. O Paulo tá tentando a liberação, como eu já vim comentando, e o Enzo Dias aí também, né, que já desembarcou na capital paulista, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Lisieiro, tá? Porque no vídeo de ontem, que a gente comentou com vocês, né, que o Lisieiro aí iria se apresentar normalmente hoje e iria viajar com São Paulo para os Estados Unidos. Foi a informação que o próprio GE trouxe, né? Só que logo depois o GE trouxe informação ao contrário disso. Tá aí, ó. Segundo o GE, o volante Lisieiro não viajará com a delegação do São Paulo para Orlando, onde a equipe inicia a pré-temporada a partir da quinta-feira, tá? Então o Lisieiro não vai viajar, vai ficar aí na Barra Funda. Com o contrato até junho, o jogador não topou as propostas de renovação oferecidas pelo São Paulo e foi liberado para encontrar outra equipe nesta janela. O Lisieiro estava negociando com o Sport, mas as últimas conversas esfriaram. Apesar disso, os planos do São Paulo para o atleta não mudaram, né? Então o São Paulo fez proposta, ele não aceitou, fez pedidos aí bem altos, né? O blog do São Paulo falou que os pedidos dele foi irreais, né? Aí para renovar com o São Paulo. Então o São Paulo falou, cara, ó, proposta é essa aqui, não quer, a gente não vai te pagar o que você está pedindo, então você está liberado aí para poder negociar com outro clube. Teve um papo aí com o Sport inicial, mas até agora está muito longe de um desfecho aí final, tá? Então ele não vai viajar justamente por causa disso. Vai ficar em São Paulo, vai ficar na Barra Funda aí para ele procurar um novo clube, se acertar com o Sport, por exemplo, que é o time que estava negociando com ele, ou conversar com outro clube aí e acertar a saída dele, né? O próprio blog do São Paulo trouxe o seguinte: São Paulo só vai fazer esforço, irmão, para ficar com um jogador que é titular, que é fundamental para o São Paulo. Quem for reserva, quem só compõe o elenco, o São Paulo não vai fazer nenhum esforço, né? O São Paulo ofereceu o contrato, quer, bacana, assina, não quer, irmão, tchau e bem, você vai embora. Que foi o que o São Paulo fez aí com o Lisieiro. E desde o ano passado, a gente já veio comentando, né, que o Zubeldia gosta do Lisieiro, tanto é que ele ganhou oportunidade depois de voltar do empréstimo. E sempre teve as notícias que o São Paulo queria renovar, que ele queria ficar aqui, não sei o que, mas acabou que no final de tudo não teve aí renovação. Final de tudo, entre aspas, né? Porque enquanto o cara estiver lá, irmão, a gente sabe muito bem que pode acontecer a qualquer momento, um reviravolta, ele ficar no São Paulo. A gente sabe muito bem como é que é as coisas aí, né? Às vezes não chega uma proposta que o Lisieiro espera, aí ele fala, opa, melhor ficar aqui no São Paulo, né? Melhor aceitar o que o São Paulo me ofereceu aqui, né? Do que, irmão, né? Ficar aí livre no mercado, né? Sem grandes propostas aí. Enfim, vamos ver o que vai acontecer em relação ao Lisieiro. Não sei, né, se o fato dele não renovar, se ele vai perder espaço, porque quando ele estava, antes de se machucar no final da temporada passada, ele estava ganhando oportunidade, né? Ele jogou contra o Criciúma, contra o Atlético Paranaense, ele só parou de jogar mesmo porque ele se machucou, né? Mas o Zubeldia dava aí oportunidades
pro Lisieiro jogar, né? Enfim, então tá aí Lisieiro fora da pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos. Apesar que eu falei que não sei se ele vai perder espaço com o Zubeldia, né, pela não renovação, acho que, né, agora que eu parei pra pensar que ele não viajando pra pré-temporada, acho que dá um indício aí de que ele tá meio que fora dos planos, né, já que ele não quer renovar. Né, se eu for pensar nisso aí agora, né, acho que a não ida dele pra pré-temporada já diz tudo aí, né, se ele vai ser utilizado ou não, caso ele fique até o meio do ano, que é quando ele tem contrato com o São Paulo, tá? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Thiago Mendes, rapaziada. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo entende que o esforço para trazer o Thiago Mendes é válido por se tratar de um jogador extra classe, que seria muito útil. Apesar de não estar procurando um volante no mercado, o São Paulo fará ainda mais esforço para ter o atleta, tá? Então o São Paulo entende que ele é um reforço extra classe, um jogador extra classe, e por isso a insistência no Thiago Mendes desde o ano passado. Né? Vocês vão lembrar que o São Paulo se acertou com ele, né? Ele e a esposa dele foram lá no CT, tiraram foto, né? Ganharam camisa. Aí o São Paulo esqueceu, caramba, tem que acertar com o Arrayan, né? O Arrayan não liberou o jogador, aí se machucou, né? O contrato dele tá acabando, ele falta pouquíssimos meses aí para acabar o contrato dele com o Arrayan. E daqui a pouco ele vai poder já assinar um pré-contrato. Acho que ele já pode, se não me engano, assinar um pré-contrato com qualquer clube que ele quiser. Ele teve uma lesão grave e voltou tem pouco tempo. Enfim, reforço, um jogador extra classe, eu acho que ele não é, né? Mas ele é um jogador tecnicamente bom, muito forte fisicamente, pode jogar de primeiro, de segundo, de terceiro homem ali no meu campo. E eu acho que ele agregaria bastante se o São Paulo conseguisse trazer ele aí. Não acho que é um extra classe, mas acho que poderia ajudar muito aí o São Paulo. Certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.